que, enfim, está lidando com agora, com, vamos dizer, os baluartes da direita americana, com o segundo homem mais rico do mundo e vivendo as contradições todas disso. Porque o que eu tô falando de contradições, tá? Como eu disse, eu, assim, tô pra ver na política brasileira alguém que conheça mais do senhor Elon Musk do que eu. Digo isso porque quando eu entro nas minhas manias, tá, e eu fico fissurado em um assunto, eu entro. Então, por exemplo, eu tive minha fase Steve Jobs, eu estudei tudo Steve Jobs. Bastante, mais de 10 anos atrás. Eu entrei na fase Musk, eu fiquei muito curioso sobre ele e comecei a estudar tudo do cara, entendeu? E agora, justamente assim, uma hora após eu publicar um tweet em que eu digo o seguinte, ó, Musk tá passando do ponto. Musk está passando do ponto, tá publicando besteira. Os bolsonaristas já estão falando que eu fui comprado, ou né, me pagaram uma grana pra eu vir a público atacar o Elon Musk. Ah, você tá sendo pago pra isso? Eu estou sendo pago. Você é o cara mais gado do Elon Musk que existe no Brasil. Exato. Eu tô vendendo uma revista falando do cara, falando sobre a conquista do espaço com o cara. A revista tá, em grande medida, na maior parte das matérias, referendando a capacidade desse cara, mas eu fui pago pra ser um hater dele. Na primeira live que a gente fez sobre isso, a gente tinha falado o seguinte, olha, essa guerra do Musk contra o Alexandre de Moraes, nossa, tem tudo assim pro Musk arregaçar. Porém, só não pode acontecer de cair, de virar uma guerra bolsonarismo Exato. versus Alexandre. Mas E o que aconteceu? É o que virou, porque é o seguinte, eu não tô falando aqui especificamente dele tá dando RT no Nicolas. O Nicolas tá jogando o jogo dele, e eu posso te falar, o Nicolas tá jogando bem o jogo dele. Sim. Tá? O Nicolas tá crescendo, tá... Mano, o Nicolas tá ficando conhecido na direita mundial. Esse cara tem uma bunda virada pra lua e trabalha bem. Ele trabalha bem, ele viu a oportunidade de meter os textinhos em inglês ali, foi que foi, e ganhou os RT que precisava. Não tô falando disso, porque o Nicolas não publicou besteirol. E o Nicolas tá sendo atacado, inclusive, porque ele tá sendo muito cuidadoso. Olha, se for verdade o que o Elon tá falando, é muito grave. Então o Nicolas tá fazendo dele. Não tô com críticas com relação a isso. Meu ponto é o seguinte, a direita americana é tomada de maluco igual a direita brasileira. E aí, tem um perfil, ontem nós reagimos, o Ian Miles Cheong. Ele publicou ontem, a gente já reagiu aqui, uma teoria conspiratória de que o Alexandre de Moraes participou, incluiu com o Temer, da derrubada da aeronave do Teori Zavascki, cara. E aí o Musk vai lá e comenta, né, the plot thickens, né, a coisa tá pegando e tal. Então a coisa começa a esquentar, você começa a falar, porra, Musk, não E é uma bobagem isso, Renan Santos, porque todo mundo sabe que foi você que Fui derrubou. eu que matei o Teori, é óbvio, isso é público e notório. Pastor Sandro Rocha disse que foi você. Exato, faz tempo, viu? Vamos confiar em quem? Pastor Sandro Rocha ou Elon Musk? Então assim, o que rolou com o Musk? O Musk começou bem tratando de uma temática restrita, envolvendo, vamos dizer, os despachos que vêm da Suprema Corte, do TSE, e o Twitter, ordens que o Twitter recebe da Justiça, que, de acordo com o Twitter, não estão em conformidade com a legislação brasileira e que estão assustando os acionistas nos Estados Unidos. E aí o Elon Musk, que já não é de hoje, se coloca como um defensor da liberdade de expressão, o Elon Musk falou, não, calma aí, e foi. Obviamente que há, vamos dizer, uma autopromoção nisso, é óbvio. Obviamente que o cara não tá só pela causa da liberdade de expressão, mas é óbvio, não preciso ficar me repetindo aqui. Eu já contei a história do que o Musk fez com o universo das criptomoedas, já contei, assim, eu já entrei em várias dessas discussões. Isso não é o ponto. O ponto é o seguinte, é o Musk se perder. E eu vou explicar por que o Musk se perde baseado na biografia dele, tá? O Musk, pra vocês entenderem, né? Vocês lerem, assim, novamente, leiam a biografia do Musk feita pelo Walter Isaacson. Ele ficou, assim, mais de ano, uns 2 anos acompanhando o Musk, pegando os depoimentos dele e da família dele. O Musk é um rapaz da África do Sul, e ele frequentava os colégios, era um garoto que tinha grana, a família dele tinha grana, frequentava os colégios, e os colégios eram um ambiente muito violento. Ele narra ali que era um ambiente de briga. Então ir para o parquinho, lá com os amiguinhos, tal, frequentar a escola, ele que era um garoto desde pequeno, muito inteligente, já meio abilolado, devia ser esquisito pra caramba, tomava porrada dos moleques. E ele era obrigado a se defender. Então o Walter Isaacson, né, acaba funcionando ali, o biografista dele, como uma espécie de psicólogo, em que ele vai tentando pegar as nuances da cabeça do Musk, baseado nos sofrimentos que ele teve na infância. Tem 2 eventos que são fundamentais na infância dele. Um foi uma surra que ele tomou, muito grande dos moleques, foi parar no hospital, e aí quando ele contou pro pai dele, o pai dele falou que ele mereceu apanhar, que ele não era forte o suficiente, que ele tinha que apanhar dos caras. Imagina você ser surrado por um grupo e teu pai fazer isso com você. E o pai dele, cara, e assim, é explícito, público e notório. O pai dele é um típico picareta, ele era um roleiro sul-africano, um malandro, chegou a ter grana,
negociava esmeralda, não sei, aquele papo que ele era dono de minas de esmeralda. Isso é um exagero grande, mas ele negociava, fazia grana com isso, fazia grana com um monte de coisa, chegou a ter limusine, assim. É um cara, hoje, só pra vocês entenderem, o cara não tem nada, tá duríssimo, ele dependia uns anos atrás de mesada do Musk. Mas obviamente que ele foi uma influência no filho, muito pela rejeição que ele gerava no filho, né? Ele tratava o filho mal, a relação que ele tinha com o Elon Musk era muito ruim. Então, o Musk trouxe dentro de si, vamos dizer, essa relação de validação que ele precisa e de rejeição que ele tem com o pai, que é um vigarista. Então a relação entre ser vigarista e ser forte pro Musk é grande, vocês entendem isso? Ser vigarista no trato é importante. E ao mesmo tempo ser forte o tempo todo. Tanto que depois a própria biografia está conta que o Musk começa a fazer aulas de artes marciais para poder se defender dos outros garotos na escola. E isso ajuda a forjar o Musk com um cara que, vamos dizer, ele é agressivo no trato, em termos de trabalho, tá? É um cara que, quando se vê ameaçado, ele liga instintos de sobrevivência, de defesa muito fortes. E ao mesmo tempo um cara que, como essa figura do pai está presente, né, o jeito abusivo de tratar do pai acho que vem à tona. E aí o Walter Isaacson conta o seguinte, que o Musk ele trata o Twitter, e ele já é um usuário do Twitter desde 2009, como se fosse o novo playground, o novo parquinho dele, o lugar que ele pode arrumar as brigas dele. E ele não gosta que ninguém interfira. Então o irmão já foi conversar com ele, o pessoal das empresas já foram conversar, e ele não gosta, ele acha que ele tem que arrumar as brigas dele. E ele muitas vezes fala merda nas brigas dele. Há um caso também narrado na biografia dele, que foi um caso que você conhece, então, um caso famoso de umas crianças que foram parar numa caverna, acho que era na Tailândia. E aí ele se dispôs a ajudar. Aí tinha um cara lá que era um instrutor, eu não sei o que era um cara que tava ajudando na recuperação das crianças, e acho que era um inglês. Eu não lembro exatamente o cara, mas assim, o Elon Musk começou a inventar que o cara era pedófilo. E o cara não era. E o Musk, eu acho que teve que se retratar, mas não queria. Então o Musk, ele entra em teorias conspiratórias. Quando ele entra na briga, ele entra e às vezes fala merda. E ele já várias vezes comprou teorias conspiratórias e várias vezes falou merda. Há o outro exemplo também da relação do Musk com o universo cripto. Porque eu tô sentindo que os brasileiros políticos, a direita brasileira de Twitter, virou a nova galera da criptomoeda, do Dogecoin. Uma galera que é uma bolha gigantesca, se junta ao redor do cara, o cara começa a cativar, de repente ele vai lá, plum, dá o tombo. Então que a gente não se iluda, tá? Eu sou um admirador real da obra do cara. A obra do Musk é um troço que, puta, é colossal, cara. Colossal. O impacto desse cara na humanidade é uma coisa que a gente vai falar talvez por séculos, tá? É muito louco que a gente esteja vivo vendo um cara desses trabalhar. Vendo um cara desses permitindo o reinício da corrida espacial, criando as naves mais competitivas para ir para Marte, etc. Um cara que tá conseguindo transformar os combustíveis fósseis em coisa do passado, para que a indústria do carro elétrico funcione, e outras coisas, a gente não precisa ficar se estendendo aqui. Então, é um cara sensacional, é um construtor de coisas brilhante, mas o espírito infantil dele tá lá. Então, eu seria muito cuidadoso em jamais fazer política abaixo dele, porque os interesses dele vêm na frente. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso, pra gente ficar, vamos dizer, bem claro, tá? Se vocês estão imaginando que o Musk uma hora não vai se cansar da brincadeira, ou ele vai tirar o que ele quer da brincadeira e pular fora, é questão de tempo. É questão de tempo. O padrão do Elon Musk é mais ou menos esse, tá? Ele tem essas obsessões, depois ele sai, ele tem outras obsessões. Então, tem que colocar isso na mesa, porque teoria conspiratória, falar besteira no Twitter, é o que ele gosta. Ele adora esse playground, ele adora esse parquinho. Já ele se cansa e ele vai para outro parquinho, entendeu? Então, enquanto o caso dele for o caso do Eli Vieira, o caso do meu Deus, até escreveu pra Valete, pô. Esqueci o nome, Davi Agape, do Schellenberger, que estão tratando sobre liberdade de expressão e de um regime de quase exceção que vem sendo tratado no Brasil, em que a liberdade de expressão ela é relativizada. Enquanto o tema for esse, o Musk é fundamental. Agora, conforme o Musk vai entrando na seara das teorias conspiratórias, tá? Teorias malucas, cara, isso diminui o impacto dele, vai dar razão pra imprensa, que quer tratando ele como um maluco, um bilionário bobo, tá? E aí, a nossa causa hoje, que é a defesa da liberdade de expressão, fica abalada. É disso que eu tô falando. Você entende isso, Junito? Sim. É disso que eu tô falando. Se ele virar essa chave, a coisa vai dar merda. E a gente falou isso no começo. No começo. No começo dessa treta. Se sair disso, o homem mais influente, o segundo homem mais rico do mundo é capaz de perder essa batalha.
É, porque é o seguinte, os adversários dele aqui, a gente tá falando do pessoal o pessoal da direita brasileira, obviamente que tá vendo nisso uma oportunidade pra crescer. Sim. E todo mundo vai vir com sua respectiva maluquice. Alguns pra mais, alguns pra menos. Outros... Eu vou dar um exemplo, tá? Olha só, eu tô fazendo aqui um exemplo elegante, tá? Nicolas Ferreira tá lá na dele. Vai falar atrapalhou alguma coisa? Ele pegou o videozinho dele da ONU, não sei o quê. Ele tá jogando dele. Cara, tá tudo ok. Marcel Van Hatten, tá tudo ok. Tô falando de caras que eu não gosto. Tá tudo ok. Agora, a tropa da maluquice, a tropa Figueiredo? Paulo Figueiredo, a tropa da participação em conluio golpista, misturou o Musk nisso. Ele perde a razão. Ele perde a razão, porra. Ele perde a razão. Ele não tem que se miscuir nesses assuntos. Porque quanto mais ele for dragado pra esse jogo político, com a pouca informação que ele tem, com o lado troll que ele tem, ele vai estar entrando numa parada que ele não tem como controlar. Não que ele vai ter um dano pessoal. Ele não vai ter dano pessoal nenhum. Mas nós vamos ter dano enquanto causa. Eu tô falando disso. Porque sabe o que vai virar? Se ele virar um troll nessa história, ele vai justificar a argumentação do adversário. Tipo, olha o que essas redes sociais fazem. Como é que pode um bilionário, brincalhão, espalhando teoria conspiratória, controlar a rede social inteira? Não, o Estado brasileiro tem que intervir sobre isso. E quando ele vai pra esse caminho, isso me preocupa. Quando ele tava restrito ao que tava no Twitter Files, eu espero que isso tenha sido claro pra todo mundo. Enquanto ele tava restrito ao Twitter Files, vapo. O homem é bom. Tava quente. Pautou os caras. Agora é como se ele tivesse aberto agora umas 3, 4 frentes de batalha diferente. Porque ele tá misturando assuntos que não deveriam ser misturados, tá? Galera, entendeu? Digite 1, vocês entenderam o meu argumento, tá? Porque já começa... Ah! Então, você tá atacando Elon Musk. Eu tô vendendo a revista do Elon Musk, cara. Eu fiz o editorial dessa revista. Tá? Eu fiz o editorial da porra da revista. Eu falei, galera, precisamos fazer uma revista sobre Elon Musk, que é a maior de todas da Valete, simplesmente porque é o cara mais importante do mundo hoje. Então, ó, The Head, a Ruiva Libertária, mandou o seguinte... banindo contas do X sem devido processo legal, violando sessão blá 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 dos eu vou traduzir pra você. Eu vou traduzir. Do artigo 2º, né, da direitos e garantias fundamentais no Brasil e tal. Mas ele concordando. Ele colocou esse aqui, ó, tá em português. No centro desse debate, essa aqui é uma manifestação oficial do X, tá? Da plataforma. No centro desse debate está a nossa crença de que algumas das ordens judiciais que recebemos não estão de acordo com o Marco Civil da Internet ou com a Constituição Federal Brasileira. As pessoas devem saber que por que sua conta está bloqueada ou porque estão sendo investigados e devem ter direito ao devido processo para se defenderem em um tribunal público. Aqui? Acreditamos que esse direito é garantido pela lei do Marco Civil e pela Constituição Federal do Brasil. O sigilo em torno desse processo está prejudicando a confiança nas instituições públicas. Entramos com vários recursos, dos quais estão pendentes há mais de um ano. Ignorar esses recursos é uma violação do devido processo legal. Pedimos ao tribunal que levante as ordens de sigilo sem demora, que ouça nossos recursos e que os poderes da República façam todos os esforços dentro de suas respectivas jurisdições para exigir a transparência essencial em uma democracia próspera. É isso a briga. A briga é essa. A briga é essa porque aí eles estão cheios de argumento. Eles estão apelando para direitos fundamentais com razão. O Bolsonaro não está mais no poder há 2 anos praticamente. Não há risco de golpe. Não há razão para você estar tendo essas ordens, essas movimentações, esse desrespeito ao devido processo legal. Essa é uma discussão válida numa democracia, pô. Tô errado, Junito? Não. Isso é discussão. E aí o Musk, não é que ele tem que ter um discurso formal, igual essa carta aberta. Ele pode tratar disso nos termos dele. Agora, ele tá entrando em outras coisas. Já. Assim, ele já deu a entender que as eleições foram fraudadas, tá? E que o Xandão soltou o Lula. O Musk precisa entender que quem soltou o Lula foi o Bolsonaro, com participação dos ministros colocados pelo Bolsonaro, obviamente em conluio com a Suprema Corte. Havia uma vontade geral do sistema de soltar o Lula e o Bolsonaro participou disso. O Musk não tem a sensibilidade pra entender isso. Eu acho que sequer ele tem a paciência de entender isso. Entendeu? O Musk vai ter a paciência, ele vai gastar lá os 160 pontos de QI dele pra fazer o motor Raptor lá do foguete dele. Que é um puta do motor. Dizem lá na própria biografia dele. Por isso que eu tô falando assim, estão me xingando. Ah, Renan, você tá atacando o Musk. Eu gosto do cara, eu gosto demais, tá? O Musk gasta ali seus 160 pontos de QI pra participar da engenharia do motor sensacional, com uma eficiência absurda. Ah, se vai ter o líquido refrigerado ou não no foguete, são as discussões que ele quer ter.
é o tamanho da bateria dos veículos da Tesla, qual a capacidade de evolução do Neuralink, como é que vai funcionar o chip, quais são os próximos passos. O cara tá em outra. Ele não vai, eu acho muito difícil que ele olhe para o problema político brasileiro, em que ele tem muito pouca capacidade de resolver, e ele comece a olhar as especificidades. Deixa eu entender, então o Alexandre de Moraes está fazendo isso, tal. Mas por que ele derrubou esses jornalistas conservadores? Não, mas esse jornalista conservador aqui tá pedindo um golpe de Estado e tal. Golpe de Estado? Mas como golpe? Isso é invenção da mídia. Da legacy media, que ele chama a mídia tradicional de legacy media. A legacy media tá inventando. Não. Aí ele não vai, conhecendo o que eu li a respeito dele e vendo os padrões das postagens dele, ele não vai ter saco de entrar nisso, porque isso não tá no cerne da operação dele. Como isso não está no coração da operação dele, no cerne, ele não vai botar tudo lá. E ele não botando tudo lá, ele é um cara com zilhões de seguidores, dono da plataforma, e aí, cara, embarcando em teoria merda. Mas por enquanto, o Renan Santos ainda está positivo. O Elon Musk ainda está dando um baile e tem tudo pra vencer essa batalha. E assim, os bolsonaristas vão ganhar com isso. Eles não têm por que destruir esse tipo de coisa. Uhum. Todo mundo vai ganhar da direita com isso. Sim. Todo mundo vai ganhar.